no número legal e na forma regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Pleno por videoconferência. Abertura e discussão e aprovação da data da sessão anterior. Em discussão, as atas das sessões virtuais de 31 de agosto e 4 de setembro e de 8 a 11 de setembro do corrente ano, todos por videoconferência. É algum destaque, alguma emenda? Então está aprovado. Então, ao juiz de direito, doutor Roberto Guedes, convocado para substituir o desembargador Saraiva Sobrinho durante seu período de férias. E também registrar a ausência dos desembargadores Amilcar Maia, Maria Zeneide Bezerra, Cláudio Riva e Cornélio Alves, a presente sessão em razão de gozo de férias. A pauta do processo judicial eletrônico. Primeiro, o mandato de segurança, impetrante Antônio Roberto Fernando Tagino, é advogado em causa própria, impetrado o governador do Estado do Rio Grande do Norte, o relator desembargador Maurício de Souza Moro Sobrinho. Desembargador Maurício, está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Presidente, já consta o nome do doutor Roberto Tagino aqui na sala das sessões, autorizado a entrada dele. Desembargador Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. O relator. O relatório está disponibilizado, senhor presidente. Eu indagaria do Sua Excelência, advogado, se dispensa a leitura e usaria da palavra logo em seguida. Doutor Roberto. Pois não. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, que é precisado? Dispensa, sim, Excelência. Então, Vossa Excelência está em 15 minutos na forma regimental. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Doutor João Rebouças, em nome de quem saúdo todos os presentes. Agradeço a oportunidade de sustentar perante essa casa, diante do Pleno, especialmente em um processo tão relevante para mim, pessoalmente, enquanto profissional. Não está aparecendo a imagem do advogado. Ok. Obrigado, Excelência. Então, como eu dizia, agradeço a oportunidade de sustentar perante essa casa, especialmente em um processo de tamanha relevância para mim, como profissional. Eu ajuizei esse mandato de segurança em razão de ter sido aprovado em 65º, 65, no concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte. E quando eu fiz esse concurso, ainda em 2013, me recordo que o edital de convocação dos candidatos era muito específico ao mencionar sobre as vagas disponíveis para o concurso. O edital mencionava clara e especificamente, Excelências, que para aquele concurso seriam convocados 10 candidatos e mais todos aqueles outros, quantas vagas tivessem na classe inicial da carreira da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, quando da expiração do concurso, que se deu em 8 de outubro, pretérito, 2019. O que é que acontece? Convocados os 10 candidatos, cujas vagas eram de provimento imediato, inclusive por uma decisão deste Polem Tribunal, o Estado passou a nomear paulatinamente, durante o correr dos anos, durante esses 4 anos, foram 2 renováveis por mais 2 anos, algumas vagas. E, acompanhando o andar dessa fila, eu pude perceber que já estávamos por volta do 45º candidato convocado. E se avizinhava a expiração da validade do concurso. Para minha surpresa, o Estado do Rio Grande do Norte atestou categoricamente a necessidade de convocação por meio de um pedido de alvará judicial que foi distribuído para o gabinete do desembargador Expedito, o processo de número 080-68/2019, e o Estado pedia exatamente o seguinte: quero prover todos os cargos que estão vagos, eram 3, aquela oportunidade, e quero uma segurança judicial para isso, porque a expiração do concurso está se avizinhando. A decisão de desembargador Expedito, proferida no dia 7 de outubro, ou seja, a véspera da expiração da validade do concurso,
dizia exatamente o seguinte: observa-se da documentação relacionada aos autos, e essa decisão está junto aos autos, mais especificamente o documento de folha 74 daquele processo, a informação de que há dotação orçamentária e financeira neste exercício financeiro para as nomeações objeto do atual pedido de autorização, estando o presente pedido restrito à nomeação de cargos vagos e em estrita observância à ordem classificatória do concurso público indicado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 37.2 da Constituição Federal e 64.19 da Constituição Estadual e artigo 723 do Código de Processo Civil em vigor, autorizo a requerente a nomear os candidatos aprovados no concurso 1/2014 até o efetivo provimento dos 3 cargos vagos na terceira classe da carreira de Procurador do Estado, observada a ordem de classificação. Repito, até o efetivo provimento dos 3 cargos vagos na terceira classe da carreira de Procurador do Estado. Com as 3 nomeações que advieram desse pedido de alvará judicial, apenas um candidato, João Fernandes, tomou posse. Os outros 2 que haviam sido nomeados, Clarice e Gabriel Brusli, não tomaram posse. Esses candidatos convocados estavam na posição... O último desses candidatos convocados estava na posição 53. Para minha posição 55, remanesciam, portanto, 12 candidatos. Eu juntei mais 3 termos de desistência de candidatos habilitados neste intervalo, por eles não terem interesse na nomeação e terem oportunamente enviado esses termos de desistência para a Procuradoria do Estado. Então, o que acontece, Excelência? O Estado, apesar de devidamente autorizado, inclusive por um pedido de alvará judicial, e apesar de uma dicção expressa do edital de convocação do concurso, parou de prosseguir a nomeação aqueles que tinham obrigado. Então, eu não vi outra saída que não ajuizar o presente mandado de segurança. Dentre os diversos pedidos que foram feitos nesse mandado de segurança, Excelências, o primeiro foi o de minha imediata nomeação, e eu fiz alguns pedidos sucessivos. Né? Eu pedi para que os candidatos aprovados em 54º até 64º fossem notificados judicialmente por meio deste pedido, para que manifestassem o seu interesse em tomar posse. Caso Vossas Excelências assim não entendessem, para que os candidatos fossem imediatamente nomeados, com base no princípio da economia, da eficiência administrativa e da vinculação da administração pública ao certame, para que, inquerendo, para que somente então adviesse uma eventual nomeação minha. E, respeitosamente, na análise prefacial do mandamus, o desembargador Amauri apreciou o pedido primeiro do mandado de segurança, que seria a minha imediata nomeação, que, de fato, é questionável por diversas teses jurídicas, pela repercussão geral 837/311 do STF, que é categórica ao dizer que o candidato habilitado fora do número de vagas não tem de certa nomeação, mas há, neste mandado de segurança, pedidos subsidiários, inclusive da interpretação analógica do artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança, para que os candidatos que estão, sim, em vez de nomeação, possam, caso queiram, titularizar o seu direito líquido e certo à nomeação, e caso assim não façam, eu possa titularizar esse direito em nome deles. Então, existe esse pedido subsidiário que eu reforço sobre a necessidade de apreciação para que o Estado seja determinado a nomear esses candidatos aprovados em 54 a 64, para que eles possam dizer se têm interesse em tomar posse, para que somente então surja qualquer direito meu à imediata nomeação. Porque hoje ainda existem 2 cargos vagos na classe inicial da carreira de Procurador do Estado. Isso, se a gente não entrar no mérito da irregularidade da não promoção dos profissionais que já estavam em condições de promoção para classes superiores quando da expiração da validade, porque eu também fiz juntada nesses autos
de que delegados de polícia, ou seja, vinculados ao Poder Executivo, vinculados ao Estado do Rio Grande do Norte, foram promovidos por antiguidade e por merecimento ainda no ano de 2019, e procuradores de Estado que estão em condições de promoção para a classe intermediária há mais de 4 anos não foram. Inclusive, há esse pedido de ampliação dessas vagas disponíveis para imediato provimento, quando da expiração do concurso. Então, Excelências, em síntese, este pleito, eu entendo que esse mandato de segurança é uma via restrita, mas é uma via em que há a possibilidade de se tutelar um direito de terceiro, e um dos pedidos que eu formulei foi esse, e seguramente isso trará ao Estado do Rio Grande do Norte maior economia e maior eficiência. Maior economia no sentido de que não será preciso fazer mais um novo concurso público para prover esses 2 cargos vagos, pelo menos, que estão vagos, e maior eficiência porque sabemos que a Procuradoria do Estado está abarrotada de trabalho. Basta que a gente analise as defesas que são apresentadas pelo Estado nas diversas instâncias do nosso judiciário e mesmo os processos administrativos para poder ver que eles precisam de força de trabalho. Quanto à dotação orçamentária, esta já foi reconhecida como existente pelo próprio desembargador Expedito Ferreira quando o julgamento do pedido de alvará judicial ora mencionado. Então, é o que eu requeiro, Excelências, agradeço a oportunidade e fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Com a palavra o desembargador Amorim, relator. Bom, senhor presidente, senhores desembargadores, a matéria foi proposta pela tribuna, cumprimento o jovem advogado, reconheço a relevância do seu pedido, porquanto se trata de candidato aprovado no concurso, ainda que fora das vagas inicialmente estipuladas no edital, e ele pleiteou, como foi afirmado, presente mandado de segurança, e no juízo de admissibilidade eu entendi que não seria caso de mandado de segurança, porque afastei de início a ausência da prova pré-constituída e implicaria naturalmente na demonstração de plano do direito líquido e certo, condição maior para o deferimento da ação especialíssima do mandado de segurança. Invoquei, como já foi relatado da própria tribuna, o nosso paradigma que é exatamente a decisão em repercussão geral do Superior Tribunal de Justiça, aliás, do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Fux, que todos nós temos reiteradamente aplicado nesses casos em que discutimos questões relativas à nomeação ou pretensão de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. Percebi que seria o caso de dar a aplicabilidade à repercussão geral, e nesse ponto me parece que o próprio impetrante reconhece que, ou pelo menos admitiu, que há discussão em relação a esse tema, se tratando de a possibilidade de aplicação do caso dele. E traz no seu agravo e reitera na tribuna a questão dos pedidos subsidiários. Ou seja, conforme consta do relatório e no meu próprio voto, esses pedidos subsidiários seriam basicamente o seguinte: ele pretende ao argumento de que existe a carência de procuradores no quadro geral da Procuradoria do Estado, e isso ele realmente demonstrou nos autos, que há necessidade
de uma movimentação na carreira, e isso é o que ele pede, como subsidiariamente do mandato de segurança, que se determine à governadora do Estado que se promova a essa movimentação dentro da carreira, ou seja, de terceira classe para a segunda, de segunda para a primeira, para que possa surgir essas vagas essas vagas dentro do quadro de procuradores do Estado. Ou seja, teria que haver essa movimentação para que surgissem essas vagas no início da carreira. O outro pedido e ele invoca o artigo 3º da Lei do Mandato de Segurança, que prevê a possibilidade da reivindicação do mandato de segurança em nome de terceiros. Me parecia a tese, e foi a tese reiterada também na tribuna, e talvez, em última análise, pudesse ocorrer a pretensão do impetrante. Nada obstante, e aqui eu não vou entrar na questão de fundo do direito, porque não estou examinando o fundo do direito, e somente estamos aqui no campo da admissibilidade da via eleita, essa pretensão ou direito à impetração em nome de terceiro, ainda que previsto na lei do mandato de segurança, no artigo 3º, ela não pode ser reivindicada como foi no mandato de segurança. Os terceiros eles têm que ser notificados previamente e, uma vez não respondendo ou manifestando a falta de interesse na nomeação, se poderia pleitear, então, essas vagas decorrentes dessa eventual desistência. E isso não é permitido na via do mandato de segurança. Seria uma maneira transversa de se atender o artigo 3º no próprio pedido inicial do mandato de segurança. Ou seja, não me parece se compatibilizar com o rito especialíssimo da ação do mandato de segurança esse tipo de pedido. Muito menos para, num segundo momento, com todas as vênias, gerar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação. Então, é esse o ponto, e eu tive a oportunidade, o doutor Roberto Tagino, nós tivemos uma videoconferência e ele solicitou para fazer exposição de motivos do seu agravo, juntou o memorial, eu disse a ele que ia ler e, de fato, li, é uma peça bem centrada e, ainda que extremamente delicada do ponto de vista pessoal para o doutor Roberto Tagino, por quanto se trata de pretensão à nomeação do procurador, que é aprovado, como disse, ainda que fora do número de vagas, mas eu entendo que não é possível, na via estreita do mandato de segurança, primeiro se notificar terceiros, aguardar-se a resposta desses terceiros para, no segundo momento, reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à nomeação. Sabe-se que direito líquido e certo, em termos de mandato de segurança, eu não vou aqui repetir o óbvio, é aquele que demonstrado de plano e independe, naturalmente, de atos instrutórios, ainda que esses atos instrutórios, eles, no caso espécie seria de notificação de terceiros, mas isso é incompatível com a via estreita do mandato de segurança. Daí o indeferimento da inicial, reservada naturalmente a hipótese do artigo 19 da Lei de Regência, e uma matéria, pela sua amplitude, penso eu, pode ser discutida noutra sede. Eu estou resumindo para não ler, eu trago aqui doutrina no meu voto a respeito do tema, trago alguma jurisprudência também, e apenas para arrematar, no caso da necessidade de nomeação, aventada também no agravo, reiterada na tribuna,
houve, sim, um pedido do Executivo demonstrando essa necessidade para a nomeação de 3 candidatos. Esse alvará foi deferido realmente, só que um não foi, somente um assumiu, os outros 2 não assumiram, e foi reiterado esse pedido ao desembargador Expedito Ferreira, ele foi o relator. E nesse segundo pedido foi denegado, o relator denegou por entender exatamente que o concurso já havia se expirado. Então, não há nem que se argumentar também data máxima venha com esse aspecto, porque o segundo pedido para preenchimento dessas vagas remanescentes em decorrência dos outros 2 não terem assumido, também foram indeferidos por esta Corte em processo da relatoria do desembargador Expedito Ferreira. Por isso, senhor presidente, resumidamente, é o meu voto no sentido de manter a decisão que indeferiu a inicial por entender ausente a prova, na verdade, denega a segurança por entender ausente a prova pré-constituída. Naturalmente que, nesses casos, o tribunal não se pronuncia sobre o mérito da demanda, mas sim cinge somente a questão da admissibilidade da via-leito, e é como eu estou votando, mantendo, portanto, o meu voto, senhor presidente. Pelo sistema judicial eletrônico, os demais membros da Corte estão acompanhando Vossa Excelência. A unanimidade está conhecendo e desprovendo do agravo interno. O termo do voto do relator está proclamado. Dando continuidade à pauta, o próximo mandato de segurança, impetrado Guinaldo da Costa Lira Júnior, advogado Samuel Vilar de Oliveira Montenegro, impetrado é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Mauro de Souza Moura Sobrinho. Está em mesa, desembargador Mauro? Está em mesa, presidente. Presidente, o doutor Samuel Vilar também se encontra na sala. Visualizando. Doutor Samuel, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório que já foi publicado. Dispensa, Excelência. Dispensa, então, Vossa Excelência está com a palavra no prazo regimental de 15 minutos. Primeiramente, bom dia. Gostaria de cumprimentar a todos, o nosso presidente da nossa Corte de Justiça, demais julgadores, e pontuar a presteza do senhor Márcio em me comunicar de forma prévia. Esse serviço facilita muito o acesso do profissional do direito aos serviços jurídicos, jurisdicionais da nossa Corte. Então, gostaria de fazer esse preliminar. Sem maiores delongas, o nosso caso em julgamento é um mandato de segurança impetrado em face do senhor comandante-geral da Polícia Militar. E essa autoridade se encontra como autoridade impetrada em virtude do artigo 1º da Lei de Promoção de Praças, onde há a previsão legal de que essa autoridade é que tem a competência para executar os atos de promoção, de promoções das praças. Então, fica frisado essa justificativa da razão desse MS estar sendo tramitado perante o egrégio TJRN. E esse mesmo artigo, Excelências, da Lei de Praças, traz a previsão de que o ato é vinculado. Então, uma vez preenchidos os requisitos, a lei manda que o ato de promoção seja executado. É isso que é reconhecido pela Corte, pela doutrina. Então, atos vinculados, preenchidos os requisitos legais, então se exige do administrador público que o ato seja executado. E no presente caso, o Guinaldo Lira, ele, na condição de cabo da Polícia Militar, trabalhando na região oeste, na região agreste de Nova Cruz, ele preencheu todos. Então, no mandado de segurança, prova pré-constituída foi juntada. Então, nós comprovamos a inspeção de saúde em dia, nós comprovamos o comportamento militar dele, no excepcional comportamento,
a lei exige o bom. Nós comprovamos o curso de formação de sargentos, o CFS. Então, ele fez o curso em dezembro do ano passado. Então, ele estava apto para a promoção. Comprovamos também a questão das vagas, porque não se discute vagas nesse caso, pois o militar, ele cumpriu, excelências, o interstício máximo previsto em lei. Em novembro do ano passado, a excelentíssima governadora, ela reduziu interstícios máximos. Então, o interstício máximo de 3 anos, ele foi preenchido. Então, esse advogado, de forma bastante humilde, vem requerer que a corte analise esses requisitos previstos na lei. O militar comprovou esses requisitos e ele requer que a promoção dele ocorra de forma retroativa a 21 de abril desse ano, pois, conforme consta de forma bastante objetiva, o comandante-geral não o incluiu no boletim que promoveu as praças. Então, ele mesmo com todos os requisitos exigidos, ele não foi promovido. O comandante alega que ele teria feito o curso de forma muito cedo, e que ele estaria fora porque teriam militares mais antigos. Só que a lei não trata de antiguidade. A lei fala em ato vinculado. Então, eu gostaria de agradecer o esforço da corte, mesmo nesse momento de pandemia, nos atender com toda a atenção, e eu gostaria de requerer, reiterar o pedido constante na inicial, né, de promoção do militar de forma retroativa a 21 de abril de 2020. Então, são essas as considerações. Muito obrigado. Senhor presidente, o voto está disponibilizado no sistema, mas eu confesso que estou tendo dificuldade aqui no PJE, que saiu do ar e não estou conseguindo entrar novamente. Eu tenho a emenda aqui, não sei se ajuda. Pois não. Ela está disponibilizado. Eu tenho o voto, emenda do voto de Vossa Excelência, tem a emenda aqui. Se quiser, eu posso ler. Se não houver objeção por parte da corte, nem do próprio advogado, não. Por favor. Sem objeção. Então, eu vou ler a emenda aqui, viu? A emenda, não é? Não é o mandado de segurança de impetrante Guinaldo da Costa Lira Júnior, não é isso? Sim. Correto, presidente? Sim. Constitucional, administrativo, processual civil, mandado de segurança policial militar, cabo, pretensão de promoção à graduação de terceiro sargento da PMRN, ausência de comprovação do preenchimento de todos os requisitos previstos na Lei Complementar 515/14 à promoção pretendida, ausência de prova pré-constituída, impossibilidade de dilação probatória, denegação da segurança, precedente desta Corte de Justiça. É a emenda. Apenas para alertar a corte, essa matéria ela não é nova na casa. É verdade. Nós temos decidido reiteradamente sobre esse tema e assentado já pacificamente o entendimento de que nesses casos, o mandado de segurança, inclusive envolvendo policiais militares, eles têm que comprovar de plano o preenchimento de todos os requisitos para efeito de alcançarem a promoção desejada, que, a meu sentido, não é a hipótese dos autos, ainda que tenha demonstrado de início a satisfação de alguns dos requisitos, mas a Lei 515, a Lei de Regência da Polícia Militar do Estado, ela exige outros pré-requisitos para que se possa alcançar essa promoção. E no meu voto, Vossa Excelência, podem ver os precedentes que eu trago, e o que eu estou mantendo, Excelência, no caso, os precedentes da Corte. Vou tentar, novamente, apenas, claro, porque eu tenho que continuar na sessão, vou sair e vou voltar a tentar o acesso novamente ao PJE. Mas é o meu voto, Excelência, está disponibilizado, com antecedência, lógico, porque o próprio sistema exige isso a todos os colegas integrantes da Corte. É o meu voto, presidente. Isso, eu estou com o sistema aqui, estou visualizando tanto o voto quanto a emenda, o acórdão, e
dos votos dos demais membros da Corte, estão acompanhando Vossa Excelência a unanimidade. Então, proclamando, foi denegada a segurança do termo do voto do relator. Dando continuidade aos julgamentos, o próximo é o mandato de segurança, Presidente. de Oliveira Lima, advogado Caio Vitor Ribeiro Barbosa, impetrados o governador do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte, secretário da Infraestrutura e diretor-geral da Fundação dos Gaúchos. O relator desembargador Expedito. Presidente. Ibanez Monteiro. Desembargador Expedito, está em o processo? Está sim, excelência. Doutor Caio, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório que já foi publicizado? Dispensa, desembargador presidente. Vossa Excelência dispõe do prazo de 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra. Muito bom dia, desembargador presidente, ilustre desembargador relator, desembargadores e desembargadores dessa ilustre corte, colegas advogados presentes, ilustres servidores da casa, demais ouvintes que estão acompanhando esta sessão. Excelências, nesse caso, nós estamos a tratar uma questão que eu reputo de grande relevância do ponto de vista de funções do Estado, papel de jurisdição, enfim, questões de cunho orçamentário, e por isso eu fiz questão de vir fazer essa sustentação oral para a gente discutir. Eu não tenho conhecimento de outros precedentes relacionados a esse tema na Corte, e por isso, ainda que Vossas Excelências já tenham eventualmente encaminhado o voto pelo PJE, gostaria da oportunidade de tecer esses esclarecimentos em favor do impetrante. O caso trata de um mandato de segurança de um deputado estadual do Rio Grande do Norte, o deputado Kelps Lima. Houve uma falha na inicial de tratar como um mandato de segurança coletivo, mas foi apenas uma falha de nomeação da medida, mas se trata essencialmente de um mandato de segurança de cunho, apesar dos efeitos terem caráter coletivos, mas a pretensão ela é de cunho individual. De toda sorte, Excelências, o que se trata, o que se traz em discussão neste caso, são questões relacionadas às emendas impositivas ao orçamento do Estado do Rio Grande do Norte. Como Vossas Excelências sabem, por meio de emenda constitucional em 2015, o Congresso Nacional estabeleceu que as emendas individuais dos deputados, dos congressistas, e também por decorrência as constituições estaduais foram adaptadas também no âmbito dos deputados estaduais, as emendas individuais dos parlamentares teriam caráter impositivo. Então, geraria para o governo do Estado a obrigação de executar aquela emenda orçamentária em determinado exercício. Só, Excelências, que acontece um impasse. Por mais que o texto constitucional estabeleça essa obrigatoriedade de ser impositiva e obrigatoriamente ser executada pelo Estado do Rio Grande do Norte, como ocorreu nesse caso, em relação ao orçamento do exercício de 2018, a emenda individual ela é processada pela administração pública estadual ao longo do exercício e, enquanto não encerra o exercício, não há uma pretensão resistida por parte do parlamentar que estabeleceu a emenda individual para buscar o judiciário para obrigar o Estado a executar aquela emenda, porque ela pode ser executada até o dia 31 de dezembro de 2018, no caso, até o dia 31 de dezembro. Ela pode ser executada no último dia. Então, até o fim do exercício, não tem como o parlamentar que, diante do seu papel de não só indicar, de votar o orçamento, mas de direcionar as políticas públicas de forma, a partir da emenda constitucional,
de forma impositiva também, ou seja, com a emenda constitucional, a Constituição Federal delegou aos parlamentares, no espaço próprio das emendas individuais, a prerrogativa de direcionar a execução de determinadas políticas públicas de forma direta. Só que essa execução ainda cabe ao Poder Executivo e ainda cabe à administração pública estadual. Então, o que aconteceu nesse caso específico? Foram três emendas que foram, 4 emendas, na verdade, que deveriam ter sido executadas pela SAP, pela Fundação José Augusto, mas, obviamente, por ser questão orçamentária também pelo governador do estado, e todos os demais legitimados também foram colocados no polo passivo dessa demanda, só que esse mandato de segurança foi proposto no final do exercício de 2018. E desembargador Expedito, à época, desculpa, Excelência, desembargador Ibanez, à época, proferiu uma decisão dizendo que a medida judicial foi proposta no final de 2018, no dia 30 de dezembro, e não teria como ser executada mais. Só que aí eu volto para aquela questão anterior. Há um direito, líquido e certo, de que seja executada a emenda orçamentária, e essa emenda orçamentária pode ser executada até o final do exercício. Só que, se ela pode ser executada até o final do exercício, qual é a pretensão resistida que existe antes do fim do exercício? Então, Excelências, há um limbo que nós, e a gente está trazendo para debate da Corte, que precisa ser equacionado. Porque se esse mandado de segurança fosse ajuizado em outubro, novembro, a administração diria: não, eu sou obrigado a executar até o fim do exercício. Então, não tem pretensão resistida, eu vou executar mais na frente. E não teria medida judicial cabível para se garantir a tutela desse direito. E se ela é proposta próximo ao fim do exercício, entra nessa discussão que foi conduzida com todas as vênias, obviamente, respeitando o entendimento do desembargador Ibanez, de que no final do exercício não teria mais como se tutelar esse direito. Só, Excelências, e aí essas razões, e nós trouxemos no agravo interno, que frente à decisão que indeferiu a inicial, de que o próprio artigo 37 da Lei Federal 4.320, que é o que trata de finanças públicas, né, que rege todas as finanças públicas da administração pública brasileira, ela traz no artigo 37, na sua parte final, o texto de que os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida sempre que possível à ordem cronológica, que é o reconhecimento de despesa de exercício anterior que não foi executada. Então, a solução que nós reputamos de forma mais adequada para esse caso é justamente de ser admitida a inicial e ser concedida a ordem para dizer: olha, essa emenda aqui, efetivamente, ela é impositiva e tem que ser cumprida pelo Estado. Se não foi cumprida pelo Estado no seu exercício, o Estado tem que reconhecer como despesa de exercício anterior e dar efetividade a essa emenda impositiva. Porque senão, Excelências, não terá medida judicial que se proponha antes do fim do exercício, porque não se terá pretensão resistida, porque o Estado sempre vai alegar que ele pode executar até o dia 31 de dezembro, e se o parlamentar que impôs que estabeleceu a emenda individual o fizer ao final do ano e for mantida esse entendimento da decisão monocrática,
de que não pode ser reconhecido em exercícios subsequentes, vai ter um direito, vai ter um dever, sem a respectiva tutela judicial e sem a respectiva medida judicial que possa tutelar esse direito. Então, Excelências, o pedido e a questão de fundo que se traz aqui é de que se reconheça o texto constitucional, de se impor de que, de fato, essas emendas individuais efetivamente têm caráter impositivo e, se não forem executadas pela administração no exercício, obrigatoriamente elas têm que ser reconhecidas como despesa de exercício anterior, porque senão se ficará uma emenda impositiva que não tem nenhum remédio jurídico para se cobrar essa imposição. Porque, só para finalizar, mas é importante ratificar, ficará nesse limbo jurídico. Se o parlamentar propor a medida judicial antes do fim do exercício, não terá pretensão resistida, porque a administração vai alegar sempre que aquela pretensão pode ser cumprida até o final do exercício. E se ela for proposta próximo ao final do exercício, mantida a decisão monocrática, vai se entender que não pode ser reconhecida como despesa de exercício anterior e que não cabe medida judicial para isso. Então, ficará nesse limbo e a Constituição Federal sem efetividade, porque a administração simplesmente vai se valer dessa prática para não executar as medidas, as emendas individuais no próprio exercício e depois dizer que, não, já passou o exercício, eu não posso reconhecer despesa de exercício anterior. Então, Excelências, ratificando, é para isso que se pede a tutela efetiva do que garante o artigo 166, parágrafo 9º e 11 da Constituição Federal, artigo 166, parágrafo 9º e 11 da Constituição Federal, de que se imponha efetivamente de que essas medidas, essas emendas sejam executadas e mais, e de que forte na possibilidade do artigo 37 da Lei Federal 4.320, de que ela possibilite o reconhecimento como despesa de exercício anterior na parte final do dispositivo. Por isso é que se pede, Excelências, a tutela desse direito para que se reconheça o que o Constituinte derivado estabeleceu como um direito do parlamentar de interferir de forma específica, pontual e impositiva no orçamento por meio da proposição das emendas individuais e que essas emendas individuais sejam efetivamente impositivas, porque senão sempre vai ficar, Excelências, a depender do bel prazer da administração executá-las ou não, e isso tem consequências no próprio regime democrático. Né? O Constituinte derivado estabeleceu essas emendas individuais até para que a relação entre parlamento e executivo tenha uma relação mais saudável, de que as emendas impositivas, por serem impositivas, não necessitem mais de qualquer tipo de negociação ou acordo ou ajuste, de ficar sempre o parlamentar a depender do executivo de cumprir uma obrigação que é constitucional. Então, de pano de fundo, nós temos todas essas questões do ponto de vista constitucional, do papel dos poderes e do papel da jurisdição, principalmente, de garantir efetividade ao texto constitucional e de garantir que a lição de Carnelucci seja efetivada e que a cada direito vai lá. E essa medida judicial ela foi proposta de forma em momento adequado, ainda no exercício de 2018, e, repito, não tinha como ser proposta antes, porque a administração ainda poderia executar ao longo do exercício. Então, não foi desídia, não foi falta de requisição, de requerimento, pelo contrário. Tem os processos administrativos todos instruídos, em que foi realizadas várias requisições do parlamentar
pedindo para que essas emendas fossem executadas, e a administração, na verdade, que foi omissa. E vai se fazer dessa omissão para não executar um dever que era obrigado a executar, porque a Constituição assim fez. Desembargador presidente, era só isso. Pelo que, excelências, pedimos o provimento do agravo interno que foi proposto para ser admitida o mandado de segurança, recebido o mandado de segurança e concedida a ordem para obrigar o Estado do Rio Grande do Norte, por meio das autoridades impetradas, a executarem a emenda e, mais do que isso, reconhecerem como despesa de exercício anterior essas emendas impositivas que não foram executadas a tempo e a modo por parte da administração pública estadual. Obrigado, excelências. Com a palavra ao do expedito. Excelência, eu vou ler somente o voto disponibilizado e vou ler a emenda, certo? Agravo interno e decisão em diferiu a inicial, nos termos do artigo 10, caput da Lei 12.016/2009. Ausência de ilegalidade, pretensão de execução de emendas impositivas em exercício orçamentário fim, verdade. Inefetividade manifestada da ordem pretendida, decisão mantida, recurso conhecido desprovido. Está desprovendo aqui pelo o processo judicial eletrônico. Os colegas estão acompanhando com excelência, o desembargador Mauri divigiu. Está divigindo o desembargador Mauri e o desembargador Ibanez é impedido. Está proclamado o termo do voto do relator por maioria de votos. Dando continuidade aos julgamentos, o ato da pauta é uma ação rescisória, autor Mário Gadelha Simas Filho, advogado Fábio Cunha Alves de Sena, réus Antônio Tiago Gadelha Simas Neto, Cláudio Múcio Procópio, Eduardo Orlando Araújo Gadelha Simas, Espólio de Naeuza Gadelha Simas Procópio, Maria Aparecida de Araújo Gadelha, Simas Industrial de Alimentos S.A., Washington Luiz Araújo Gadelha Simas, advogados Érico Wilson Pereira, Júlio Alcino de Oliveira Neto, Marcos Antônio da Silveira, Martins Duarte, Maria José da Silva e Olavo Fernando Maia Neto. Relator é o desembargador Gilson Barbosa, estão inscritos na ostentação do Dr. Júlio Alcino de Oliveira Neto, Caso bloqueado. Antônio Tiago e Marcos Antônio da Silveira Martins Duarte, pelo espólio, o Cláudio Múcio Procópio e Maria Aparecida de Araújo. Está em mesa, desembargador Wilson? Está em mesa, senhor presidente. Os advogados estão presentes na sala, presidente. Eu indago ao doutor Júlio se ele dispensa a leitura do relatório que já foi publicizado. Então, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, excelentíssimo senhor desembargador relator, demais membros, ilustre representante do Ministério Público, serventuários de Justiça, advogadas e advogados, a quem eu gostaria de cumprimentar na pessoa do Dr. Marcos Duarte. Como dito, e na ocasião da chamada do presente feito, faço a presente sustentação oral, defendendo os interesses de Antônio Tiago Gadelha Simas Neto. Poderia fazer uma singela sustentação oral com a única indagação: a ciência inequívoca ou a ausência de ciência inequívoca quando uma parte daquela decisão que diz que não fora intimada peticiona e interpõe recurso em face daquela decisão? A resposta é muito clara, a resposta é que houve a ciência inequívoca. Mas esta é uma ação originária de uma ação de dissolução parcial de sociedade que gostaria de aqui destacar alguns fatos. Em primeiro lugar, a ação teve o reconhecimento da procedência do pedido. Consequentemente, não houve instauração do contraditório, não houve instauração de colheita de provas,
no procedimento ordinário de dissolução parcial de sociedade. O autor da presente rescisória, nas referidas ações de dissoluções de parcial de sociedade, que são 2, sequer contestou, apesar de devidamente citado em ambas, inclusive uma delas juntou instrumento de procuração com advogado devidamente constituído. Antigamente, a Simas Industrial de Alimentos tinha a seguinte composição societária: Eduardo Orlando de Gadelha Simas, Washington Luiz de Gadelha Simas, Antônio Tiago de Gadelha Simas, o espólio de Naelza Gadelha Procópio, Maria Aparecida e o senhor Mário, que é o autor da presente ação. O senhor Mário detém 46 ações, repito, 46 ações, de um total de 1.391.046 ações. O valor nominal de cada ação é R$ 13,43. Então, totaliza no capital social da empresa de mais de 18 milhões, ele detém uma participação de R$ 617,78. O referido senhor é gerente industrial da sociedade, é acionista e gerente industrial desde os idos de 1974. E para se ter uma ideia, em 2008, ele percebia a título salarial a quantia de R$ 20.443. Ora, só o salário mensal do autor da presente rescisória é 3% de sua participação do quadro acionário. Para se ter mais uma ideia, desembolsou o autor, para a propositura da presente rescisória, a quantia de R$ 836,31, R$ 251,00 de repouso recursal e R$ 585,31 de custa. Portanto, só o valor que ele pagou para ingressar com a presente ação rescisória supera em 35,37% da participação acionária. E aí a indagação, por que esta colocação? Porque, como aqui dito, o autor... O advogado está sem som. Se Vossa Excelência sair, entrar novamente... Talvez seja a solução, Excelência. Sair, entrar novamente, inclusive tem o doutor Marcos Duarte também para sustentar. Então, a gente concede a palavra ao doutor Marcos Duarte e depois para os do restante. O tempo do doutor Júlio, Excelência, estava em 4 minutos e 45 segundos, quando começou a... Doutor Marcos. Pois não, desembargador. Tudo bem? Bom dia. Doutor Júlio teve um problema técnico com ele. Acho que nós vamos permitir que Vossa Excelência faça a sua sustentação, o tempo que ele retorne completaria o tempo faltando para ele. Perfeitamente, desembargador. Então, Vossa Excelência está com a palavra também pelo tempo regimental. Com a palavra. Excelentíssimo desembargador com recurso, presidente do Tribunal de Justiça, em nome de quem eu cumprimento os demais desembargadores dessa corte, desembargador relator Gilson Barbosa, eminente representante do Ministério Público, senhores funcionários e demais colegas. Como o doutor Júlio havia, no início de sua preleção, havia apontado, trata-se de uma ação rescisória interposta por Mário Gadelha Simas Filho, que é sócio minoritário, detém apenas 46 ações, de um total de mais de 1.300.000, e também é funcionário da empresa Simas Industrial de Alimentos, o que já denota, e tem um salário alto, em 2008 ele recebia mais de R$20.000, o que denota sua subordinação ao comando diretivo da empresa. Pois bem, como não poderia deixar de ser, o senhor Mário, o autor desta ação, fora réu nas ações de dissolução parcial de sociedade, tanto a movida por doutor Tiago, como também foi movida pelos meus clientes, espólio de Naelza, Cláudio Múcio e Aparecida. Pois bem, o autor, ele fora réu nas duas ações. Ele quedou silêncio inerte, não se manifestou e não se resignou contra o manejo dessas ações de dissolução parcial de sociedade.
como também não se manifestou com relação ao critério adotado para eles. Ele não se manifestou com relação a isso. Só na justiça. Está falhando seu som. Esse melhor ele aí que eu também não estou ouvindo bem, não sei os demais colegas. O custo da apresentação rescisória é o alegado cerceamento definido. Está falhando novamente, doutor Marcos. Muito embora, dá para ouvir agora? Agora melhorou. Muito embora tenha ocorrido o vício, o alegado vício na publicação do acordo, esse vício fora devidamente sanado em decorrência da ciência inequívoca, através do manejo da medida cautelar perante o STJ. Medida esta que visava justamente combater os efeitos desse acordo que ela alega desconhecer. Importante manejada pelo autor da rescisória deve à íntegra da ementa do acordo que ela alega desconhecer. E eu peço vênia para Vossa Excelência para transcrever, para ler esse trecho. Doutor Marcos, estamos sem ouvi-lo novamente. Dá para ouvir, desembargador? Desembargador, relator, doutor Gilson, dá para ouvir? Não? Agora estou ouvindo. Agora melhorou. Melhorou. Posso continuar? Pode, continue. Vamos lá. Então, ele diz o seguinte, que o recurso especial deve-se ao fato de ter sido proferido acórdão pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, reformando parcialmente a sentença prolatada nos autos da dissolução parcial de sociedade, restando assim emendado 2 pontos: direito comercial, preliminar de falta de interesse processual, rejeição, mérito, sociedade comercial familiar, dissolução parcial, retirada de sócio, impossibilidade de o sócio que pediu para se retirar da sociedade na mesma permanecer, apuração de haveres do sócio dissidente, fixação dos critérios tomando por base o valor de mercado e a data base dos cálculos a partir do ajuizamento da ação, recurso conhecido e parcialmente provido, fecha aspas. Pois bem, mais adiante, na medida cautelar, o autor é taxativo, é peremptório em afirmar que pretende modificar o acordo que ele agora alega desconhecer. Alegando o seguinte, abre aspas, em sede de recurso especial, defende-se a reforma do respeitável acórdão, por desafiar a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios, fecha aspas. Ora, doutor julgadores, resta por demais evidenciada a ciência inequívoca do autor, não só do inteiro teor do acórdão que ele alega desconhecer, como também dos atos que o sucederam. O recebimento do recurso especial e efeito devolutivo por parte do vice-presidente do Tribunal de Justiça foram também combatidos, tanto é que ele manejou essa medida cautelar incidental, visando alterar esse posicionamento para que fosse concedido ao RESP o efeito suspensivo. Então, o nosso entendimento é que o autor deveria ter arguído a nulidade no momento em que manejou a medida cautelar, de modo que, não o fazendo, operou contra si os efeitos da preclusão. E, nesse sentido, a construção jurisprudencial predominante, nós juntamos uma série de inúmeros julgados que vêm a corroborar com nossa defesa. Então, não tendo arguída a nulidade no momento oportuno, operou-se contra o autor a preclusão de o fazê-lo nessa fase processual. E, por fim, nós arguímos a ausência de prejuízo e pugnamos pela aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Os tribunais superiores, como é ser disso, têm se firmado o entendimento de que a nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte. E, no caso presente, na inicial, o autor afirma
que pretende rever o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para que seja aplicado o critério de apuração por valor contábil. E esse posicionamento, ou seja, essa análise foi feita exaustivamente pelo Superior Tribunal de Justiça nos inúmeros recursos incidentes manejados pelas partes remanescentes da administração da empresa. Inclusive, é bom que se frise que a ministra Isabel Galotti, ao prolatar no seu voto, afirmou que o acórdão do regional estaria irretocável, e esse acórdão de relatoria do desembargador Vigílio. Então, ao nosso ver, não havendo prejuízo, também não há o que se falar em nulidade. E eu serei breve, são essas as razões pelas quais os réus, os meus clientes, pugnam para que essa Colenda da Corte se posicione pelo desprovimento da presente ação. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Júlio, tinha retornado à sessão. Doutor Júlio. Estão a me ouvir, excelências? Estamos, doutor Júlio. Vossa Excelência ainda tem 11 minutos e 25 segundos para a sua sustentação. Está com a palavra. Senhor presidente e eminentes desembargadores, inicialmente peço desculpa pela falha na transmissão e agradeço a atenção em restituir o prazo. Como estava a falar, mais ou menos na questão temporal, eu quero dizer que o autor da presente rescisória, ele é funcionário, gerente industrial, posto de comando da Siemens e, consequentemente, deve hierarquia e subordinação aos diretores da referida empresa, estando enquadrado no artigo 3º da CLT, quando se fala da relação de emprego. Mas o que é fundamental e quando começou toda a celeuma? A partir do momento em que o acordo deste egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte fixou os parâmetros para a liquidação da sentença, a parte autora e os sócios remanescentes da Siemens, bem como a própria empresa, interpuseram 27 recursos. Repito, 27 recursos, sendo 8 recursos na ação de dissolução parcial de sociedade e 19 recursos na liquidação por arbitramento. Este processo chegou até ao Supremo Tribunal Federal. Também é importante frisar que, contra o referido acordo, a Siemens Industrial de Alimentos interpôs ação rescisória perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça, que foi julgada improcedente, tendo a mesma transitado em julgado. É a ação rescisória de número 5974/RN. Outro ponto de destacar na questão fática é que o autor da presente rescisória, apesar de devidamente citado nas duas ações de dissolução parcial de sociedade, fora revel, não apresentou contestação, não fez qualquer manifestação, como também a referida ação, como já havia falado e quero novamente destacar, houve o reconhecimento dos fatos e, consequentemente, a procedência do pedido. Como estava a dizer, tão somente depois da fixação dos parâmetros para a liquidação é que começou toda a celeuma e toda maneira de procrastinar a apuração, bem como o pagamento dos haveres, que até a presente data, decorrido mais de 12 anos, ainda não fora pago qualquer coisa referente aos haveres. Também outro detalhe muito importante, e permita dizer, nesta ação rescisória, a Siemens concordou com a procedência do pedido. Já os seus dois sócios administradores e quase que remanescentes, porque foram os dois, como eu já nominei, o doutor Eduardo Orlando e o doutor Washington Luiz, hoje é uma sociedade anônima com 3 sócios, mais o senhor Mário Gadelha. A Siemens concordou com a procedência da presente rescisória. Os 2 sócios administradores
foram aí perante o tribunal e discordaram da procedência da rescisória. Ora, os sócios que outorgam uma procuração em nome da empresa, a empresa vai e concorda. Eles, enquanto pessoa física, per si, discordaram para ver o tamanho da chicana processual. Mas o que é essencial, no ponto de vista de direito, é que houve a ciência inequívoca. Como eu comecei a minha sustentação, foi interposto perante o Egrégio Tribunal da Cidadania, o Superior Tribunal de Justiça, medida cautelar em que figuraram como requerentes o senhor Mário Gadelha Simas, autor da presente ação rescisória, e os seus sócios administradores, Eduardo Orlando e Washington Luiz, para emprestar efeito suspensivo ao recurso especial que combatia o acordo irreprochável deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Consequentemente, houve ciência inequívoca. Outro ponto que é fundamental destacar é, de acordo com o artigo 214, parágrafo 1º do antigo Código de Processo Civil, é que ocorreu a preclusão, tanto a consumativa como a preclusão lógica. Nulidade arguída tem que ser na primeira oportunidade. Está demonstrado na peça contestatória que não foi a primeira oportunidade. Já o Egrégio Tribunal da Cidadania é unânime em todos os seus julgados e pela sua remansosa jurisprudência que, para se arguir qualquer nulidade, de acordo com o artigo 214, parágrafo 1º do CPC de 73, tem que ser na primeira oportunidade. Arguída depois, está operada a preclusão, tanto a consumativa como a preclusão lógica. E aqui eu não vou fazer leitura de acordos do STJ, porque Vossas Excelências, dignos e cultos desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, conhecem e aplicam no seu dia a dia. Outra coisa fundamental é que há a completa e inequívoca ausência de prejuízo. O Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, trata da matéria tanto no seu artigo 188, como no seu artigo 277 e o parágrafo 1º do artigo 282. O artigo 277 do novo Código de Processo Civil diz claramente, textualmente, que é válido o ato... Vamos se lhe ouvir, doutor Júlio. Vamos se lhe ouvir. Se o doutor Júlio saiu da sala, deve tentar entrar novamente. Nessa segunda vez da sustentação, ele usou 6 minutos e 30. Com 4h45, né? Isso. Está nos ouvindo, doutor Júlio? Estou ouvindo, Excelência. Agradeço mais uma vez e peço desculpa por tanta intercorrência na questão da internet. Posso concluir, Excelência? Pode concluir, está com a palavra. Pronto. Estava falando da questão do novo Código de Processo Civil a respeito da ausência de prejuízo. Falei que o artigo 277 diz que é válido todo ato desde que alcance a sua finalidade. E a finalidade foi alcançada, porque, em função do acordo deste egrégio tribunal, foi interposta a ação cautelar visando dar efeito suspensivo a recurso especial. Como é que a parte não teve conhecimento se ela mesma, parte, interpôs uma medida cautelar visando dar efeito suspensivo a um recurso especial? Então, consequentemente, não houve ausência de ciência inequívoca. Também o artigo 282, parágrafo 1º, ele é taxativo, ele põe que o ato não será repetido, a não ser que tenha seja prejudicial para a parte. Consequentemente, é a chamada nulidade de algibeira ou nulidade de bolso. Consequentemente, está tudo devidamente detalhado
na peça contestatória e nesta breve sustentação oral a comprovar a total improcedência do pleito rescisório. Consequentemente, requer o senhor Antônio Tiago Gadelha Simas Neto a total improcedência da ação rescisória proposta pelo senhor Mário Gadelha, haja vista tudo que foi exposto tanto nos autos como na presente sustentação oral. Quero agradecer a atenção e o respeito ao exercício da advocacia, fazendo com que fosse restituído o prazo por 2 vezes. Tenham todos um bom dia e agradeço a atenção de vossas excelências. Obrigado. Está com a palavra Vossa Excelência, senador Gilson Barbosa, relator. Obrigado, presidente. O meu voto foi integralmente distribuído a todos os integrantes desse tribunal e é um pouco longo, são 21 folhas. Acho que todos os julgadores já tiveram acesso e eu peço permissão para limitar a leitura da ementa, que já diz tudo. Se houver alguma outra necessidade, a gente dá alguma outra explicação. Digo eu na ementa: constitucional, administrativo e processual civil, ação rescisória, apelação civil, alegação de que o acórdão rescindendo fora proferido com violação à literal disposição de lei, configuração, omissão do nome da parte e do seu advogado, ausência de intimação constatada, vício a literal dispositivo de lei e a sua interpretação, afronta ao princípio do devido processo legal e ampla defesa. Há precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste colegiado. Voto pela procedência da ação rescisória. Eis o meu voto, que foi distribuído a todos os gabinetes, aos todos os desembargadores que participarão desse julgamento. Pelo sistema judicial eletrônico, está acompanhando Vossa Excelência o desembargador Dilermano. Divergiram o desembargador Vivaldo, o desembargador Ibanez, o desembargador Glauber, o desembargador Mauria verbou suspeição. Está faltando. A desembargadora Judite também votou com a divergência. Está faltando votar doutor Guedes, doutora Berenice, desembargador Expedito. Acompanho o relator, excelência. Ok. Senhor presidente, eu votei, eu acompanho a divergência. Não sei se já apareceu no sistema. Quem está falando? Roberto Guedes. Guedes, ok, divergência. Divergência. Também é divergência, presidente. Ok. Pronto, então agora está consolidado. Ficou pela procedência, acompanhando o relator. O relator é desembargador Expedito e desembargador Dilermano. Divergência, desembargadora Judite, desembargador Vivaldo, doutor Guedes, desembargador Vigílio, desembargador Ibanez e desembargador Glauber. Então, por maioria, foi julgado improcedente a presente rescisória, vencidos os desembargadores Gilson Barbosa, Expedito, desembargador Dilermano, doutora Berenice, eu não vi aqui o seu voto ainda. Eu também votei com a divergência. Divergência. Então, ficaram vencidos o desembargador Gilson, desembargador Expedito e o desembargador Dilermano. E relatora para a desembargadora Judite, a proclamada pela improcedência a ação rescisória. Muito obrigado. Eminentes, parecer algum processo em mesa que depende de algo. Não temos. Não há. Então, declaro encerrada a ordem jurisdicional. Senhor presidente, me permita pela ordem. Pois não, a palavra, desembargador Mauro. Não, apenas para me referir a um mandado de segurança em que o desembargador, o colega e amigo Mota Pereira, Hermano Mota Pereira, fez a leitura da ementa, em que impetrante Guinaldo da Costa Lira Júnior. Isso. E eu tive que sair, realmente tive problema aqui com a internet, tive que sair e reiniciar meu computador.
mas apenas para reiterar e agradecer, que não tive oportunidade de fazê-lo, a gentileza do desembargador Lermando, e como fiz referência à precedência da Corte, apenas para citá-los aqui, do desembargador Hamilton Maia, no mandado de segurança 4685/7, desembargador Vigílio Macedo, no mandado de segurança 7898, o desembargador João Rebouças, no mandado de segurança BE105, desembargador Ibanez Monteiro, no mandado de segurança 5160/5, e poderia me estender muito mais, porque todos nós, como já disse, já temos enfrentado essa matéria. Apenas por questão de satisfação, a própria parte, o advogado que gentilmente também concordou com a leitura da ementa, e agradecer ao desembargador de Lermando. Somente, senhor presidente, para reiterar a minha posição naquele voto, ainda que já tenha se consolidado a votação. Eu agradeço a atenção, senhor presidente. Está feito o registro, desembargador Amorim. Vamos à pauta administrativa, declara aberta a sessão administrativa. Processo administrativo não há em pauta. Expediente, indicações e proposições. Expediente, Márcio, tem expediente? Sim, excelência. Pode lê-lo. Excelência, ofício do excelentíssimo senhor desembargador Cornélio Alves. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, reporto aos ofícios de números, em que Vossa Excelência comunica que esse egrégio Tribunal Pleno acolheu proposição para consignação em ata de moção de reconhecimento pela gestão à frente da Corregedoria da Corte Eleitoral, e por este instrumento manifesto meus sinceros agradecimentos pelas palavras de felicitação a mim enviadas atenciosamente. Ainda, excelência, do excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça e no exercício cumulativo do cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, informo que a juíza de direito Keite Mara Ferreira de Souza e Saboia, do quadro de pessoal desse tribunal, deixou de exercer as atribuições de juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça em 14 de setembro de 2020. Seja, aproveito para agradecer a colaboração da magistrada no período em que exerceu suas atribuições no CNJ. Solicito o registro do presente elogio dos seus assentamentos funcionais atenciosamente. Ainda ofício do excelentíssimo senhor ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, reporto-me aos ofícios de números, em que Vossa Excelência comunica que esse Tribunal Pleno acolheu a proposição conjunta dessa presidência e do excelentíssimo senhor desembargador Mauri Moura Sobrinho para consignação em ata da moção de congratulações pela minha posse como ministro do Estado do Desenvolvimento Regional. Pode expressar a Vossa Excelência a minha satisfação com tamanha consideração e respeito. Sinto os meus sinceros agradecimentos ao tempo em que coloco esta pasta à disposição para o tratamento de questões que se insiram no âmbito de competências desse Ministério, atenciosamente. E, por fim, Excelência, 2 ofícios do excelentíssimo senhor doutor Aldo de Medeiros Lima Filho, presidente da OAB-RN, ele cumprimentando cordialmente a Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Rio Grande do Norte, representada pelo senhor presidente, vem apresentar moção de congratulações, no caso, os 2 ofícios, um ao desembargador Glauber Rego e outro ao desembargador Cornélio Alves Azevedo, pelo profícuo e exitoso êxito da gestão à frente da presidência e vice-presidência e corregedoria, respectivamente, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado na gestão do biênio 2018 a 2020. A presente moção foi formulada pelo conselheiro Diogo Licurgo Meireles Nunes e pelo advogado André de Castro e aprovada por unanimidade. Somente, atenciosamente, obrigado, Excelência. Obrigado, Márcio. Proposta da presidência, que propõe a moção de congratulações pela celebração dos 40 anos de magistratura dos desembargadores Pedrito Ferreira, Saraiva Sobrinho, Guilhermando Mota e Maria Zeneide. 40 anos de magistratura, uma vida... Agradeço a Vossa Excelência a propositura.
presidente. A todos. Obrigado, excelência. Muito obrigado, agradeço a Vossa Excelência. Também quero propor uma moção de congratulações pela passagem natalícia da senhora Teônia Maria Medeiros Monteiro, esposa do desembargador Ibanez Monteiro, que ocorrerá no próximo dia 3 de outubro. Todos aprovam? Vamos, senhor. Quero apresentar também, propor votos de parabéns à desembargadora Maria Zeneide e família pela justa e merecida homenagem prestada pelo brigadeiro Ribeiro, comandante da base aérea, Sua Excelência e a família. Todos aprovam? Vamos. E, por fim, quero apresentar um voto de pesar pelo falecimento do servidor do Tribunal de Justiça, Prisco Ricardo da Rocha, ocorrido ontem, dia 22 de setembro. Você trabalhou um período na biblioteca, eu me lembro dele na biblioteca. Todos aprovam. Vinha se tratando, acho que de uma leucemia, fez uma cirurgia de verticulite e pós-cirurgia não resistiu, foi a ordem. Todos aprovam. Pauta administrativa, para homologação, submeter para homologação da Corte, a da Presidência, que a de referendo do Tribunal designou os desembargadores Cornélio Alves e Amilcar Maia como membro titular e suplementar, respectivamente, a turma recursal de confirmação de jurisprudência dos juizados especiais. Todos aprovam? Aprovado. Homologação, submeter para homologação da Corte, da Presidência, que é de referendo. Após sorteio, convocou o doutor Roberto Francisco Guedes Lima, titular da 25ª Vara Civil da Comarca de Natal, para substituir o desembargador Faneca Sobrinho durante as folgas e período de férias. Todos homologam. Também submeter para homologação do Corte da Presidência, que é de referendo, autorizou o desembargador Saraiva Sobrinho a usufruir folgas compensatórias nos dias 22 e 26 de outubro, pelos plantões jurisdicionais efetivamente prestados, na forma do artigo 13 da Resolução 26/2012. Todos homologam. E, para aprovação, já foi distribuído aos gabinetes proposta de resolução que aprova o plano de obras do Poder Judiciário. Foi distribuída, isso era para ter feito no período da pandemia, e em face da pandemia ficou... Estamos aguardando a aprovação desse plano. Aqui só tem uma observação, eu já tenho até falado isso com o desembargador Expedito, o desembargador Amauri, com o desembargador Amilcar, e o outro seria a construção da sede da Smart em Mossoró, que a gente está retirando esse item. Todos concordam? Aí fica somente a guarita da Smart em Natal. Pois é, Vinícius. Desculpa que ele... Concordo, excelente. Então está aprovado com essa emenda. Também foi distribuído previamente o regimento interno das turmas recursais, a resolução que dispõe sobre o regimento interno das turmas recursais e da turma de uniformização dos juízes especiais. Foi a doutora Tiziana que fez e que fez a sugestão, reuniu com os colegas, foi distribuído, a assessoria da presidência examinou, não fez algumas sugestões que já foram adequadas. Se há alguma ideia, se há alguma sugestão, se todos aprovam. Então, aprovado. Foi distribuído ainda uma resolução que dispõe sobre a Política Geral de Segurança Institucional no âmbito do Poder Judiciário. O GSI distribuiu, adequando a resolução à atual resolução do Conselho Nacional de Justiça. O coronel fez e apresentou isso. Tem alguma emenda, alguma sugestão? Ou não, diga, doutor Evaldo. Presidente, sobre essa resolução feita pelo Gabinete de Segurança Institucional, para colaborar, a Marne, que recebeu oportunamente a minuta, eu traria só para a reflexão da Corte duas pequenas sugestões, aqui elogiando, inclusive, desde já, esse ato normativo é imperioso, que a gente tenha realmente essa visão abstrata dentro dos últimos atos normativos que o Conselho Nacional de Justiça trouxe. Então, eu inicio parabenizando o tribunal por criar esse ato, inclusive fazendo as distinções entre a segurança orgânica, atos de inteligência. Aí eu faria uma breve
observação, se Vossa Excelência me permitir, demais desembargadores, para contribuir com relação a, ouvindo, inclusive, o nosso competente juiz, que trabalha, inclusive, na área específica, a gente tem estudado muito esse tema. Agora mesmo nós temos uma reunião na Associação dos Magistrados Brasileiros sobre esse tema de segurança dos prédios e da magistratura. No artigo 4º desse ato normativo, nós temos aí o inciso 4º, coordenar e executar ações da segurança pessoal do presidente do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Nós faríamos uma sugestão à Vossa Excelência de que, além dessa expressão, colocasse e demais membros do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, por entendermos, evidentemente, que a extensão e necessidade em que pese o ato ser muito claro também com relação à proteção do magistrado no exercício da função jurisdicional. E, por fim, só mais um ponto, e aí é mais um pedido de esclarecimento da Corte, justamente porque não ficou, em nossa ótica, inteligível de forma bem clara o artigo 5º, que dispõe justamente do dever dos magistrados, em especial junto ao exercício, né, da função de diretor do foro em suas respectivas unidades jurisdicionais. Eu chamaria a atenção da Corte, pediria o esclarecimento ao inciso 9º. O inciso 9º, ele fala que pode haver e deve haver, inclusive uma discussão secular sempre, que envolve, inclusive, a OAB nesse sentido, restrição do ingresso de pessoas armadas em suas instalações, ressalvados magistrados e policiais, na forma de ato normativo próprio. O esclarecimento que a associação pede a este sodalício é a referência a ato normativo próprio. Seria o ato, a nível de primeiro grau, da direção do foro, ou seja, seria um ato do diretor do foro que poderia restringir. Nós estamos, inclusive, discutindo esse tema também a nível nacional e pensamos que tem que ficar mais claro. E no tribunal, inclusive, não é, nos prédios ligados ao segundo grau, deveria ser claro a autoridade gestora em específico que iria fazer esse ato normativo próprio. Então, é uma explicitação para evitar, sendo cada vez mais nesse tema, né, específico, evitar interpretações que não atinjam a essência desse grande ato normativo abstrato que o Pleno hoje submete, Vossa Excelência submete ao plenário e que, com certeza, vai avançar na política de segurança institucional que nós precisamos tutelar objetivamente aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil inteiro. Muito obrigado, senhor presidente, e espero ter colaborado para a melhoria desse ato normativo. Tem essas sugestões da associação. Com relação ao artigo 4º, eu não tenho nenhuma de minha parte, eu vou submeter a quantidade de todos os magistrados. Eu acho que isso é óbvio, é claro, sem nenhum problema. Alguém quer fazer alguma colocação, um esclarecimento sobre essa sugestão do inciso 4º, do parágrafo 4º, do inciso 4 da portaria? Presidente, peço a palavra. Com a palavra, debatedor. Presidente, eu acho procedente as observações do presidente da AMAR. Esse artigo 4º restringe muito. O presidente é um desembargador, sabe-se disse, tem precedência, mas os demais também. Tem o vice, tem o corregedor. Seria razoável, sugestão minha, que o Excelência ou fizesse um adendo, ou então colocasse em pauta para a próxima sessão, se for o caso. Eu concordo para ficar todos os magistrados, não é só desembargador, não. Todo mundo, primeiro grau, quem precisar. Eu acho que segurança é de quem precisa. Todos os magistrados, não tem dúvida. A segurança institucional, não é? Para todos os magistrados.
Porque aí está restringindo. Perfeito. Concordo plenamente. Todos concordam, né? Com essa adendo. Ok, então está aprovado. Em relação a essa de diretor do fórum, eu acho, Val, que é preciso que a gente faça uma reflexão sobre isso para uniformizar. Possa ser que o diretor do fórum pense que fulano pode entrar, o outro entenda que não, outro que a gente disciplina isso a nível estadual. Então, a gente varia, ficaríamos para definir isso aqui, para deixar mais com a sua sugestão, para deixar isso aqui claro e definir. Mais claro, exatamente, presidente. O Refletir, objetivo né? é esse mesmo que Vossa Excelência está colocando. Eu só dei exemplos para justamente Vossas Excelências deliberarem, sendo mais específico, para evitar interpretações que a gente não possa cumprir a essência do ato. Correto. É verdade. Correto. Então está feito, está aprovado, por isso aqui nós vamos também esclarecer isso. E a primeira já está resolvida, tá ok? Ok, presidente. Muito obrigado. Nada aqui. Indicações, proposições, Esparrador Maurinho. Não tem. Na verdade, ontem, a ministra Tereza Assis Moura foi aprovada na sabatina do Congresso Nacional, Excelência. Seria bom consignar, não é? Um voto. Pode ser, o tribunal mandou já, parabenizando pela eleição. Já mandou, né? Mandou, pela eleição, então sim. Vamos aguardar a posse para repetir. Isso, tá ok. Tá certo. Foi lembrado. Senadora Judite, tem alguma proposta? Não, tem proposta, Excelência. Doutora Berenice. Não, Excelência. Senador Expedito. Nenhuma proposta, Excelência. Senador Vivaldo. Excelência, eu sou relator de um processo disciplinar administrativo em que é requerido o LA-T do N. Foi realizada a audiência de instrução e está fluindo o prazo para a apresentação das alegações finais pelas partes. Nos termos da resolução 135 do CNJ, o prazo para a conclusão desse PAD é 140 dias e deve ocorrer no início de outubro. Ocorre, entretanto, que do dia 1º ao dia 20 de outubro eu estarei de férias. Então, nos termos do artigo 14, parágrafo 9º da resolução 135 do CNJ, que diz que o processo administrativo tem um prazo de 140 dias para ser concluído, prorrogável quando imprescindível para o término da instrução e houver motivo justificado, mediante deliberação do pleno, do plenário ou órgão especial, no caso do plenário. Então, por isso eu trago essa questão e já solicitando à Corte a prorrogação desse prazo, claro, após encerramento de 140 dias, por mais 30 dias. É esse o pedido que eu faço. Eu, de minha parte, eu difiro. Muito justo, Excelência. Claro. Bem justificado, difiro. Isso. Doutora Judite. Eu também difiro. Doutora Berenice. Também não, em nenhum óbvio. Senador Expedito. Defiro, Excelência. Roberto Guedes. Defiro, Excelência. Senador Lermando. Também, Excelência. Senador Vigílio. Defiro. Senador Ibanez. Deferimento, presidente. Senador Gilson. Defiro. Então tá ferido a unanimidade, senador Vivaldo. Agradeço, Excelência. Somente. Roberto, proposição. Senhor presidente, agradecer mais uma vez a oportunidade de fazer parte dessa corte e espero corresponder à expectativa dos senhores. Desde já, muito obrigado. Ok, seja bem-vindo mais uma vez. Senador Lermando, proposição. Só, Excelência, só agradecer o voto de felicitações por 40 anos de magistratura e agradecer a Deus pelo privilégio de estar ainda aqui no Batente, com Vossa Excelência, o convívio salutar, 40 anos, e gratidão. Gratidão é a palavra a Deus e a Vossa Excelência, o privilégio de estar ainda distribuindo justiça.
Isso, que Deus continue abençoando vocês. Amém, obrigado. Virgílio, proposição. Tem proposição. Vereador Ibanez. Presidente, apenas agradecimento pelas homenagens aí a aniversariantes que Isso. o tribunal aprovou aí. Então, não podemos comemorar conjuntamente, mas eu posso com ela. Muito obrigado. Tá bem. Vereador Gilson, proposição. Nenhuma, presidente. Então, dá se alguma questão em mesa que queiram propor. Não havendo mais processo em mesa e nada a ser tratado, agradecendo a presença de todos e pedindo que Deus nos abençoe, que nos proteja. E está encerrada a presente sessão.